Salve galera, Sussonão, beleza? Bacana. Voltamos aí agora para sofrer aquelas classes gramaticais, falar um pouquinho agora do adjetivo, pensar como esse adjetivo é importante no texto. Lembra que nos vídeos que a gente já gravou, a gente falou de substantivo, artigo, numeral, conversamos desses caras. Resta saber qual a importância deles no texto. E chegou a importância num cara que é primordial. Quando você fala no adjetivo, a gente está dizendo que um cara caracteriza algo. Adjetifica, caracteriza algo. E se caracteriza é fundamental. Por quê? Porque vai caracterizar, vai adjetivar, vai dar alguma perspectiva sobre algo. Quando eu olho para o adjetivo, eu percebo numa característica bonita, né? Às vezes a gente aprendia isso. O adjetivo da qualidade. Nem sempre. Ele pode criticar, mas pensar que ele vai caracterizar, que ele vai construir imagens. Então vamos dar uma olhada, né? Sempre que eu falo no adjetivo, eu estou falando em característica. E esse cara caracteriza alguém. Se eu falo um homem velho tem muita sabedoria, não é qualquer homem. É um homem velho. E geralmente os homens que são velhos, as pessoas que são velhas, mulheres que são velhas, são pessoas sábias. Sábias, né? Porque viveram muito. E se viveram muito, eles têm muita sabedoria. Né? Eles já erraram muito, já acertaram muito, né? Já vacilaram muito na vida. Então a gente tem que respeitar essa galera. Por isso que eu vou dizer assim, ó, é um homem velho. É um homem, é a pessoa que você conhece, velho. A característica desse homem é ser velho. Quando a gente começa a perceber isso aí, por exemplo, na literatura, é um jeito lindo de perceber. Perceber o que a gente conversa agora, que é o termo determinante e o termo determinado. É convenção, não é sempre, mas é convenção de pensar que o primeiro termo muitas vezes vai ser o termo que vai determinar algum outro termo. Legal? Eles vão dizer isso de termo determinante e termo determinado. Eu vou explicar. Termo determinante é alguém que vai determinar. O termo determinado é que vai sofrer essa determinação. Legal? Como é que a gente pensa isso aí? Esquece isso agora, deixa no cantinho. Lembra de uma frase célebre. Não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor. Autor, defunto. Ele é autor, e a característica dele? É que ele é um defunto, que ele morreu. Mas ele não é um autor defunto, o narrador de Brás Cubas. Ele é um defunto, é um morto que escreve. Um defunto autor, um morto que escreve. O morto que escreve é o narrador de Brás Cubas. Então tem isso, né? O termo que determina e o termo que vai ser determinado. Se eu olho para Cecília, Cecília diz isso nos textos, né? Quando ela diz esse poema lindo, chama-se Retrato. Eu não tinha esse rosto de hoje. Assim calmo, assim triste, assim magro. Olha a característica, olha a presença do artigo. Nestes olhos tão vazios, neste lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdido na minha face? A face, a característica da face dela. Bacana? Mais do que pensar no adjetivo, eu posso pensar numa locução, que é a preposição mais o substantivo, né? Se eu falo de aluno, eu poderia dizer discente. É uma locução adjetiva que eu transformo num adjetivo. De aluno, né? Uma bancada de aluno, uma bancada discente. Eu posso reduzir isso num nome. De professor, docente. De coração cardíaco. De pai paterno, de mãe materno. A gente pode pensar nisso. Legal? A gente chama isso de locução adjetiva. Mais do que isso, a gente pode dizer ainda que o adjetivo ele sofre uma flexão de grau. O grau dele varia. E quando o grau dele varia, às vezes ele pode aparecer de forma ampliada. A gente chama isso na gramática de superlativo. Aquela pessoa é lindíssima, aquela pessoa é muito linda. Então amplio demais. Se eu ampliei a característica, a gente chama de superlativo. Ô, Vili, se eu comparei? Se eu comparei, eu vou pensar em chamar de comparativo. Então mostra a comparação. Essa atriz é tão talentosa quanto aquela. Eu comparo duas características. Quando eu uso mais, eu posso usar o do que. Este advogado é mais talentoso do que aquele, ou mais talentoso que aquele. Então tem o superlativo e tem um comparativo. Legal? Podemos pensar no diminutivo também e mostrar que essa característica ela é importante para a gente. Eu construo uma imagem através do adjetivo. Então, se você vai construir a imagem de um carro, um carro é branco, ele é charmoso, e a gente vai construindo imagens. Tudo bem? Susso ou não? Beleza? Esse foi o nosso vídeo falando de adjetivo. Obrigado, galera. Valeu.